Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vamos repetir? Podem ler na linguagem de vocês mesmos. Vamos lá. 1, 2, 3. Aleluias. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus. A tua palavra foi lida e eu sou simplesmente o canal, meu Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha alma, misericórdia da minha vida, Senhor. Oh, Pai, nessa noite me usar debaixo da tua graça para falar à tua igreja. Senhor, a tua igreja está aí, meu Pai, e nós queremos falar o que o Senhor tem para ela nessa noite. Meu Senhor querido, quero pedir que o Senhor possa abençoar a cada vida nesse lugar, e que a palavra possa encontrar guarida para que o teu nome seja glorificado. Nós buscamos isto em nome de Jesus, e certo da tua resposta agradecemos. Amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Pode se assentar. Meus queridos, o contexto desse verso não é um contexto muito bom, não é? Se nós pegarmos o contexto desse verso, nós vamos ver que a igreja, ela estava passando por problemas sérios, né? Ela estava dividida no amor, na compreensão em relação à vontade de Deus, né? A igreja que não se compreendia alguns assuntos, até por causa dos falsos mestres que rodeavam a igreja e por causa das várias discussões em relação a doutrinas bíblicas que não levavam a igreja a lugar algum. Então, a igreja estava passando por alguns problemas também em relação à vontade divina, em relação à vontade de Deus. E eles agiam ali conforme o seu próprio entendimento. Então, eles agiam conforme o que compreendiam, mesmo em relação à vida espiritual deles, né? Então era a igreja sem regra, era a igreja sem compromisso, sem muito compromisso. E então estava meio bagunçada essa questão espiritual, essa questão doutrinária da igreja. E estava também meio bagunçada a questão da compreensão em relação ao amor um para com o outro, o amor entre os irmãos, que é bastante importante dentro da casa de Deus, até para que a igreja do Senhor ela possa prosperar, para que a igreja do Senhor possa crescer, para que a igreja do Senhor possa então ser uma vencedora, né? Ela precisa estar dentro do primeiro mandamento, ela precisa estar submetida ao primeiro mandamento, que é realmente o amor entre os irmãos, o amor entre as pessoas, né? Dentro da casa de Deus. Então, estavam dando muita chance ao diabo, a igreja estava dando muita chance ao diabo. Por isso, eles não estavam totalmente firmados em Deus. A igreja não estava totalmente sob a vontade de Deus. Então Tiago se levanta e nesses versos aqui, ele dá alguns conselhos importantes, né? São dois conselhos importantíssimos para a vida vitoriosa da igreja. Para que a igreja possa ter uma vida vitoriosa, nós precisamos entrar por esse caminho, sujeitar a Deus e resistir ao diabo, amém? Então o primeiro leva ao segundo. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós nos tornamos um vencedor. Nós nos tornamos fortes o suficientes para resistir a todas as tentações do diabo. Mas quando nós não nos sujeitamos a Deus, logo então nós ficamos à mercê do diabo. Então ele ciranda, ele faz o que quer com a pessoa, porque não está sujeita a Deus. Logo então a igreja estava numa situação complicadíssima. Estava sujeita, estava realmente, meus queridos, ali sujeita a qualquer ação do diabo, porque não estavam se sujeitando a Deus como deveriam fazer. Então, se submeter a Deus, hoje é o melhor negócio para a igreja. Amém, igreja? Se submeter aos planos divinos, se submeter aos projetos do céu, com certeza é a melhor coisa que a igreja possa fazer para continuar crescendo diante do Senhor e crescendo em graça
em crescendo em comunhão com Deus e se fortalecendo diante do Pai das luzes, que é o Senhor das nossas vidas e que com certeza tem um grande interesse em nos fazer cristãos vencedores diante do diabo. Submeter-se a Deus. Submeter-se, meus queridos, é estar debaixo, é se subordinar. Trazendo para o nosso português, se submeter é se subordinar. Logo então, quando eu me submeto, eu obedeço. Sim ou não? Eu obedeço. Isso quer dizer o quê? Que quando eu me submeto, então eu obedeço. E quando eu obedeço, logo então, meus queridos, eu tenho a confiança daquele que me submete. Amém? Quando então eu sou submetido ao trabalho, quando o patrão ele me submete a um projeto e que eu vou e obedeço e cumpro com o projeto dentro daquilo que ele esperava, então eu sou, meus queridos, munido de confiança, não é? O chefe ele olha para mim e diz o seguinte: olha, o Elias se submeteu, ele fez conforme eu ordenei e ainda melhorou em alguma coisa, trabalhou com afinco, trabalhou com vontade, logo então ele adquiriu a minha confiança. Então, quando nós nos submetemos, nós ficamos de bem com Deus. Quando nós nos submetemos a Deus, nós ficamos de bem com Deus, porque nós adquirimos de Deus a sua confiança. A submissão a Deus identifica o escolhido. Ele identifica, quando nós nos submetemos, nós somos identificados como o escolhido. Nós somos identificados como o renascido, aquele que era rebelde, aquele que não queria nada com Deus, mas agora ele se submete. Então somos renascidos porque saímos da rebeldia para a obediência. Nós saímos de um ponto aonde nós não queríamos nada com Deus, a um ponto onde nós nos tornamos dependentes de Deus. Nós saímos de um ponto aonde, meus queridos, o nosso grande prazer era o pecado, e fomos para outra ponta aonde nosso grande prazer é a santidade, é estarmos um pouco mais perto de Deus, é nos aproximarmos de Deus. Logo então, meus queridos, a submissão ela somente estará na vida do renascido diante do nosso Senhor. Quando nós renascemos, nós nos submetemos. Quando nós estamos diante de Deus e não somos submissos a Deus, é porque ainda não houve o renascimento verdadeiro na vida. Porque o verdadeiro renascido, ele se submete à vontade do seu Senhor. É assim que funciona. Meus queridos, a submissão é somente para aqueles que são reconciliados com Deus, através da graça conquistada por Cristo. Quando nós somos reconciliados com Deus, nós estávamos no mundo de miséria, no mundo de falta de respeito para com o Senhor. E quando nós nos reconciliamos, nós voltamos a Deus, nós somos reconciliados com o Senhor. Logo então na nossa alma nós recebemos um ser divino e poderoso chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em nós, logo então, meus queridos, trata de transformar as nossas vidas e nos colocar no caminho certo, que é o caminho do respeito para com Deus e a submissão para com Ele. Quando nós temos o Espírito Santo, tudo se torna mais simples, tudo fica mais esclarecido, tudo fica muito mais fácil de acontecer, né? Porque quando o Espírito Santo está em mim, tudo que eu leio ele esclarece, tudo que eu ouço ele esclarece, né? E logo então me esclarecendo toda a vontade de Deus. Logo então fica muito mais simples eu me submeter à sua vontade, me submeter à sua presença. Submeter-se é gostar de falar com Deus. A submissão a Deus, né? Um dos pontos é gostar de falar com Deus, né? Não existe, irmãos, não existe a possibilidade de uma pessoa submissa sem gostar de falar com aquele que o submeteu. Não é verdade?
quando eu sou submisso a algum projeto da empresa, eu preciso gostar de falar com o meu patrão. Por quê? Porque eu preciso compreender os seus projetos, eu preciso compreender a sua vontade, o que ele tem para mim naquele momento, não é? Então, quando eu estou na presença de Deus e que sou sujeito a Ele, logo então eu tenho esse prazer de ouvi-lo falar. E quando para ouvi-lo falar, eu preciso gostar de falar com Ele, porque Deus fala comigo através da oração. Quando eu falo com Deus, é uma forma de conversar com Deus. Paulo falando aos Tessalonicenses, no primeiro livro, capítulo 5, versículo 17, ele ordenou aos Tessalonicenses que orassem sem cessar. Olha, todo momento, vocês precisam falar com Deus. Sabe por quê? É falando com Deus que Deus esclarece a vocês a vontade dele para com a vida de vocês. É falando com Deus que Deus esclarece para vocês os seus planos, os seus projetos. É falando com Deus que Deus esclarece para vocês tudo que vocês precisam saber para que a vida de vocês seja uma vida de santidade, uma vida abençoada, uma vida fortalecida por Ele mesmo. Logo então, meus irmãos, uma da forma de submissão é a oração. É gostar de falar com Deus constantemente. É querer falar com Deus todos os dias e todo momento. Uma das formas de submissão é olhar para o que a Bíblia diz, olhar para o que Paulo diz à igreja de Tessalônica e orar sem cessar. Orar sem cessar. Isso é submissão. Submeter-se é dar ouvidos aos conselhos de Deus. Meus irmãos, Provérbios capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Submeter-se é gostar, é dar ouvidos aos conselhos de Deus para a sua própria vida. Quando sou sábio, eu me submeto à sua palavra. Deus fala e eu não retruco. Quando eu sou sábio, eu me submeto ao que Deus tem a dizer para mim. Quando Deus fala, eu ouço. Quando Deus fala, eu estremeço. Quando Deus fala, eu paro, ouço e trago para minha alma tudo o que Ele me disse, tudo o que Ele me falou. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é aquela que me mostrará o caminho do temor, o caminho da obediência. É justamente a palavra de Deus que me instruirá, me colocará nesse caminho, para que eu possa ter a compreensão de que eu preciso estar debaixo das tuas ordens, debaixo da tua graça. Hebreus capítulo 4, a Bíblia nos diz o seguinte no versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra do Senhor, meus queridos, ela é viva. Quando ela chega à minha alma, ela transforma, ela trabalha, ela transforma, ela vai fazendo as coisas acontecerem. O que existe de errado, ela vai mexendo com tudo isso. O que existe que não agrada a Deus, ela vai mexendo com essas coisas e vai trazendo a consciência o que eu preciso fazer para estar de bem com o Senhor. E ela é eficaz. Quando ela viva entra em minha alma, ela entra no meu espírito, ela fala comigo, ela transforma a minha vida. Sabe o que ela faz? Ela transforma de forma que eu tenha nojo de tudo aquilo que me distancia de Deus. Ela realmente transforma de forma que eu possa realmente sentir, meus queridos, um tremendo nojo contra tudo aquilo que me distancia da vontade soberana do Senhor para a minha vida. É assim que a palavra do Senhor transforma, ela trabalha, porque ela é viva, ela é eficaz, ela vem à minha consciência, ela trabalha. Ela realmente transforma o meu pensamento. Ela transforma tudo que eu tenho no meu pensamento. Até porque Jesus, ele diz o seguinte, que nem sempre a minha vontade é a vontade dele, não é verdade? Olha, os meus desejos são os desejos dele, não é verdade? O próprio Jesus disse que ele veio para trazer espada ao meu entendimento e não somente a paz à minha compreensão, não é verdade? Mas, meus queridos, é isso que o Senhor vem trazer à minha vida. E quando eu ouço a sua palavra e trago para a minha alma, eu trago para o meu coração, ela faz tudo isso na minha consciência, ela faz tudo isso na minha alma, ela transforma o meu entendimento em relação à vontade de Deus, me coloca nos trilhos, me coloca no caminho que Deus quer para a minha vida, que é o caminho de sujeição, que é o caminho de sujeição. E aí o autor continua a dizer, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Logo então, se submeter, meus queridos, é dar ouvido aos conselhos de Deus. Quando eu falo, fala, Senhor, que o teu servo ouve, não é? Os conselhos de Eli, a Samuel aqui, Samuel diligentemente obedeceu, né? Ele simplesmente abriu o coração e disse, tá bom, quando o Senhor vier de novo, me ponha de pé, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando eu me proponho a fazer isso, meus queridos, o Senhor vai me dar conselhos valiosíssimos. Vai me dar conselhos valiosíssimos. E vai me mostrar o caminho que me trará a facilidade de me submeter a Ele. E para a gente não pecar contra Deus, para a gente não sair dos trilhos, nós precisamos nos submeter a Ele. Como nós vamos nos submeter? Falando com Ele e ouvindo a sua voz, ouvindo os seus conselhos. Porque se nós ouvimos os conselhos de Deus, ali há uma facilidade de termos compreensão dos seus planos e projetos. Os seus planos e projetos vão ficando esclarecidos a partir do momento que eu me proponho a ouvi-lo. A partir do momento que eu me propor a ouvi-lo, então os seus planos e projetos vão ficando esclarecidos em minha consciência, em minha alma, em minha mente, né? E aí a facilidade para me submeter a Ele vai chegando e vai chegando até me tornar varão perfeito. Submeter-se é respeitá-lo em qualquer ambiente. O salmista, ele diz o seguinte no Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Bom senso. Ele será louvado para sempre. Logo então, meus queridos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É somente o início das coisas, né? Quando eu temo a Deus, isso é o início da sabedoria. Porque a sabedoria, ela vem com ouvir. E ouvir a palavra de Deus, né? Quando eu passo a ouvir a Deus, eu passo a dar ouvidos à vontade de Deus, à palavra de Deus, logo então a sabedoria vem conforme o sábio nos falou ali em Provérbios capítulo 1, versículo 5, que, dizendo que o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Logo então é ouvindo que eu cresço em conhecimento. Amém, igreja? É ouvindo que eu vou crescendo em conhecimento. Se eu ouço e tenho vontade de aprender, eu vou crescendo em conhecimento. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quando eu temo a Deus, quando eu respeito a Deus, quando eu respeito ao Senhor, em qualquer ambiente que eu estiver, eu estou mostrando para a sociedade quem verdadeiramente eu sou. Eu sou filho do Deus vivo, submisso a Ele, em toda a sua vontade, em qualquer lugar que eu estiver. É isso que eu estou mostrando para a sociedade. É isso, né? Eu agora, recentemente, fui em um evento em Curitiba, e no grupo de pessoas que eu fui, todos não cristãos, né? Um deles se levantou e falou: Elias, você é diferente, cara. Falei: sou diferente, sim, né? Eu nunca vi você reclamar na viagem. Você não falou palavrão. Você aí não está tomando uma cervejinha com os camaradas na hora do descanso, da comida, né? Todo mundo não está tomando uma cervejinha com os camaradas. Você não se mete nessas conversas. Aí eu falei assim: eu não me meto porque eu sou cristão. Sou cristão, sou da Igreja Presbiteriana Renovada. Nossa, minha esposa, ela está desviada da igreja. Ela era da igreja. Falei: meu querido, fala para ela não fazer isso, voltar para a igreja, e você aproveita e acompanha ela para a igreja. Vá para a igreja com ela, vocês não tem nada a perder. Não é? Porque, meus queridos, onde nós estivermos, nós temos que mostrar que nós somos submissos ao soberano. E a forma de nos mostrarmos submissos a Ele é respeitando a Ele em qualquer lugar que nós estivermos.
Nós vamos respeitar o nosso Deus se estivermos lá no futebol, se estivermos lá na empresa, se estivermos no almoço, se estivermos em qualquer lugar. Nós vamos mostrar respeito para com o nosso Deus. E ao mostrar esse respeito, mostraremos para a sociedade que nós somos submissos a um Deus poderoso que um dia nos chamou para a sua glória. Para a sua glória. Submeter-se é obedecer. É obedecer. João no capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus. A igreja para a qual Tiago escrevera não estava assim. A igreja estava numa situação complicadíssima, porque os mandamentos de Deus estavam sendo simplesmente esquecidos na igreja, estavam sendo adulterados na casa de Deus. Logo então, eles não estavam mostrando o devido amor à vontade do Senhor, e não estavam obedecendo a Deus conforme a sua vontade. 1 Samuel, capítulo 15, 22, Samuel, porém, lhe respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Logo então, Samuel estava procurando mostrar para a igreja do Senhor: em qualquer circunstância obedeço a Deus. Se o calo apertar no sapato, eu obedeço a Deus. Se as coisas me faltarem, eu obedeço a Deus. Se o diabo se levantar contra mim, eu obedeço a Deus. E se Deus permitir que o diabo faça comigo, metade do que fez com Jó, eu obedeço a Deus. Então, seja, obedecer, meus queridos, tem que ser para mim, para você, um imperativo. Não interessa em que circunstância nós estivermos, nós precisamos mostrar a Deus, primeiro, respeito, e segundo, esta obediência. Dizemos: Deus, conte comigo, Senhor. Eu não vou de forma alguma praguejar ao Senhor, porque alguma coisa me faltou. Não vou de forma alguma blasfemar contra Deus, porque um sonho não se realizou. Eu não vou de forma alguma discutir com o Senhor, porque a vontade de Deus está contrária da minha vontade. Não vou discutir contra Deus. Não vou realmente, meus queridos, olhar para Deus e dizer para Deus que Deus não me vê, porque neste momento eu passo por uma prova que eu não gostaria de passar. Não vou. Eu vou obedecê-lo em qualquer tempo, em qualquer situação. Eu vou respeitá-lo, e vou respeitar a sua vontade, e vou respeitar os seus planos para comigo, e vou respeitar o que ele tem para mim. É isso que eu vou fazer. Então a submissão, quando nós somos submissos, nós somos obedientes à vontade do Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos ser assim. E agindo assim, nós vamos provar que nós realmente merecemos os céus, apesar de não merecermos, de forma alguma. O que nós merecíamos era a morte, era o inferno, mas o Senhor, por misericórdia, nos reservou os céus. E quando nós obedecemos, nós vamos provando para Deus que nós queremos o céu. Nós queremos chegar lá, nós queremos chegar diante da tua graça. Quando nós passamos por vários problemas complicadíssimos, nós vamos chegando lá. E nós tivemos exemplo na palavra de Deus, exemplo de Cristo. Cristo, meus queridos, ele tinha poder para destruir os planos de Deus e dizer: não vou cumprir porque eu não quero cumprir por esses pecadores. Mas não, ele se submeteu, obedeceu à vontade de Deus, cumpriu os projetos de Deus e nos trouxe salvação, nos trouxe a graça divina, a qual nós temos hoje para servir ao Senhor. Cristo, ele foi submisso, ele foi obediente a um projeto de Deus, a um plano de Deus, que era justamente trazer a maior quantidade de pessoas para a sua presença, para poder um dia entrar nos céus e estar com ele para todo sempre. Cristo se submeteu.
Os apóstolos se submeteram a Deus e obedeceram a Deus ao ponto de dar as suas próprias vidas em sacrifício, para que o nome do Senhor, ele não fosse negado, para que o nome do Senhor, ele fosse glorificado diante da sociedade, diante de todos os irmãos que realmente ouviam da notícia do que estava acontecendo aos apóstolos naquele momento. Quantos apóstolos perderam a vida, crucificados, queimados, jogados no óleo quente? Não é verdade? Meus queridos, foram submissos, foram obedientes à vontade de Deus nos momentos mais extremos das suas vidas. Eles não praguejaram a Deus, eles não blasfemaram contra Deus, eles não murmuraram contra Deus, porque Deus estava colocando ali em ação a sua própria vontade. Nós precisamos ser submissos, e nós precisamos então dar ouvidos e respeitar a vontade de Deus. Resistir, meus queridos. O cristão não pode subestimar sua capacidade de enfrentar as tentações. Nós não podemos nos subestimar. A nossa fraqueza está diante do Pai, mas diante do inimigo nós temos uma força gigante. E essa força, ela emana de tudo isso que acabamos de falar. Do prazer em falar com Deus, da obediência à vontade de Deus, ouvindo seus conselhos, não é verdade? Ouvindo seus conselhos, e do respeito para com Deus, né? Essas 4 coisas, meus queridos, nos mune de uma força gigantesca para resistir às tentações, para resistir ao diabo. Eu gosto de uma frase do pastor Pedrosa, que é: sempre que eu pergunto, tá tudo bem? Na guerra, na luta, não é? Na luta, nós estamos na batalha, não é? É isso, o cristão ele está sempre na batalha, ele sempre está na guerra, meus queridos, e sempre resistindo ao diabo. Porque uma das artimanhas do diabo é justamente procurar te convencer de que este mundo é o melhor para você. Uma das artimanhas do diabo é justamente procurar te convencer de que o que você faz, todo o sacrifício que você pratica para estar de bem com Deus, não vale a pena. O que vale a pena são os prazeres da vida. Não é verdade? Não é? Nós poderíamos hoje estar lá nessa chuvinha com uma cumbuquinha lá de arroz doce, ou de sopa, ou de canjica, né, no sofá, perdona para cima, assistindo o jornal, assistindo alguma coisa, né, e só vendo o tempo passar, um cobertorzinho ali, jogando conversa fora. Poderíamos, não é verdade? Mas nós resistimos a essa tentação, e hoje nós estamos na casa do Mestre. Nós estamos aqui. E o diabo, ele sempre procura convencer de que, olha, o que é melhor para você é ficar de boa no sofá. Não é? Vai lá na panela, pega uma sopinha lá e traz para o sofá. Deita no colo da esposa e vamos fazer alguma coisa boa. Mas nós resistimos à tentação. O Senhor ordenou que nos preparássemos para a luta. 1 Coríntios 16, 13, Paulo diz o seguinte: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Aleluias. Vigiai, estais firmes na fé. Paulo, ele não diz: olha, meu querido, fique no seu momento de preguiça, seu momentinho da preguiça. Não, ele disse o seguinte: nós precisamos vigiar, nós precisamos estar firmados na fé que há em Cristo Jesus, nós precisamos nos portar varonilmente. O que é isso? Estamos de pé, sempre corajosos, né? Sempre dispostos a enfrentar tudo e todos, se for necessário, para que o nome do Senhor seja glorificado em minha vida.
e também nos fortalecer, ou seja, nos coloquemos de pé diante do Senhor, e então nós nos coloquemos na posição de soldados valentes de Deus, né? Para que o Senhor possa então encher as nossas vidas de gozo em fazer a sua vontade, em fazer a sua obra. Para fazer a obra de Deus, meus queridos, é preciso todas essas coisas. É preciso todas essas coisas. Para podermos sentir prazer em fazer a vontade de Deus, é preciso todas essas coisas. A vigilância é um dos princípios para a sobriedade nas escolhas e decisões. Logo então, quando há vigilância, eu consigo compreender as minhas escolhas, eu consigo tomar as minhas decisões de forma mais correta. O homem que age por emoção, normalmente ele toma a decisão errada, não é verdade? Ele toma a decisão errada. Mas o homem e a mulher que age sabiamente, normalmente ele toma a decisão certa. Logo então, a decisão tomada sob vigilância, com certeza será uma decisão correta, meus queridos. E quando falo de decisão, está justamente na forma de resistir ao diabo. Quando houver em minha frente algumas escolhas, eu preciso escolher corretamente. E como vou escolher corretamente? É vigiando diante da ação, vigiando diante da situação. Se eu vigiar, se eu tomar realmente a minha vida por vigilância, olha, meus queridos, então eu terei um dos princípios para realmente ser sóbrio em minhas decisões. As minhas decisões serão as melhores para me fazer servo amado de Deus. As minhas decisões serão as melhores para me fazer um servo próximo de Deus. As minhas decisões serão as melhores para me aproximar do Senhor e me fazer um pouco mais amigo dele. Mas se eu tomar as minhas decisões à revelia, se eu tomar as minhas decisões na flor da minha emoção, eu terei grandes chances de errar. E logo então a minha resistência, ela será baixa. A minha fé, ela poderá ser baixa. Olha, meus queridos, a minha força, ela poderá ser pouca. Mas se eu tomar a minha decisão debaixo de vigilância, logo então eu poderei me fortalecer diante do Senhor. E quando nós falamos de vigilância na tomada de decisão, meus queridos, não se trata somente de vida espiritual, não é? Nós podemos trazer a vigilância para todas as áreas das nossas vidas. Vigilância no trabalho, uma decisão tomada no trabalho. Vigilância dentro de casa, numa decisão tomada no casamento. Vigilância dentro de casa na hora de fazer o carnezão da Casas Bahia, não é verdade? Para poder realmente fazer o carnezão e de repente conseguir pagar, não é? Nós precisamos vigiar em todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Tomando decisões debaixo de vigilância em todas as áreas da minha vida, eu não vou atingir a minha vida espiritual. O problema é que a gente às vezes realmente toma uma decisão correta na vida espiritual. Estamos de bem com Deus e esquecemos o resto. Não, meus queridos. O resto pode me atrapalhar num futuro próximo a minha vida espiritual. Mas se eu tomar, realmente for vigilante em todas as áreas da minha vida, eu taparei todas as brechas contra a minha vida. O diabo não enxergará brecha em minha vida para realmente fazer com que as coisas ruins aconteçam em minha vida espiritual. Não. Eu preciso fechar todas as brechas da minha vida. Então todas as decisões tomadas para mim hoje, em minha vida, na minha casa, no meu lar, aonde eu for, não é verdade? Elas refletirão com certeza na minha vida espiritual. Imagine eu com carnezão sem condição de pagar, vou começar a reclamar: Deus, eu não estou pagando porque o Senhor não está me abençoando. Eu não estou pagando porque o Senhor está... Não, meus queridos, nós precisamos tapar as brechas, fechar as brechas e sermos vigilantes em todas as áreas das nossas vidas. E sendo assim, então, a minha vida espiritual estará mais garantida, porque olha, eu não vou ter que reclamar do carnezão que eu deixei de pagar. Eu não vou ter que reclamar porque eu perdi a cabeça e fiz coisa errada dentro da minha casa, né? Eu não vou ter problema com a minha vida espiritual porque eu tapei a brecha no meu trabalho.
Meu patrão me atazanou, mas eu fui vencedor porque eu fui sábio na hora de responder. Eu fui sábio na hora de tomar uma atitude. Eu fui sábio na hora de tomar uma ação. Logo então, o diabo não terá poder de me acusar em nada disso. E eu serei uma bênção diante do Senhor. Serei fortalecido por Deus. Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Logo então, a minha vigilância me fortalecerá. Se eu for vigilante, eu serei fortalecido, porque as minhas decisões serão corretas, serão sensatas, serão equilibradas. E se minhas decisões forem concretas, forem realmente as melhores possíveis para a minha casa, para o meu lar, para a minha vida, logo então ela vai refletir na minha vida espiritual. Aleluias! Eu estarei fortalecido. Quando o diabo vier me tentar, todas as portas estarão fechadas para Satanás. E ele não encontrará brecha em minha vida para me acusar de nada, para me fazer perder as estribeiras. Não encontrará brecha em minha vida. Olha, que o diabo e nem eu subestime a minha capacidade de vencer. Que o diabo e nem você subestime a sua capacidade de vencer. Mas tem um grande problema: o excesso de confiança. Ele pode me fazer fracassar diante de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser o quê? Sóbrios. Nós precisamos ser vigilantes. Porque quando eu tenho excesso de confiança e não vigio, então, olha, meus queridos, isso me trará uma possibilidade de fracasso em minha vida espiritual. Eu gostaria de dar 2 exemplos. Existiu em Israel um nazireu por nome Sansão. Sansão tinha uma força excomunal. Quando o Espírito Santo se apossava de Sansão, então o que lhe acontece? Ele tinha uma força tremenda para vencer a todos os inimigos do seu povo. Isso porque existia um trato entre Sansão e Deus. Era nazireu. Existia um segredo entre Sansão e Deus, porque Sansão era nazireu de Deus. As forças de Sansão estavam em seus cabelos. Logo então, não poderia entrar na valha, não poderia ser cortado o seu cabelo. Mas Sansão, meus queridos, um dia, ele deixou de vigiar. Ele deixou de vigiar. E começou a brincar com o poder que havia em sua vida. Ele começou a brincar com as coisas de Deus. Ele começou a brincar com a sua vida espiritual. E então ele deixou a sua nação, onde tinha belas mulheres, para buscar mulheres fora da sua nação. E encontrou o que buscou. Encontrou uma derrota para a sua vida. Por quê, meus queridos? O excesso de confiança de Sansão era tão grande que agora ele não dependia mais de Deus. Ele dependia das suas próprias decisões. Ele era senhor da sua vida. Ele era senhor das suas atitudes. Ele era senhor das suas decisões. Logo então, Sansão não vigiou. E o que acontece? A queda veio a cavalo. Por quê? Porque Sansão sofreu uma das maiores humilhações que o ser humano poderia sofrer. Por quê? Porque, meus queridos, ele teve um excesso de confiança, achando que era comandante do seu próprio ser. Meus irmãos, sujeitar significa não ser senhor da sua vida. Se sujeitar quer dizer ter Deus no comando, ter Deus dirigindo as nossas vidas. É isso, o tempo todo. Se submeter é isso, é olhar para Deus e dizer: Senhor, tome as suas decisões, e eu vou ser vigilante para dar ouvidos à sua voz, à sua palavra, buscar a tua face e ouvir o que o Senhor quer para comigo, para que os teus projetos, eles sejam postos em
prática e eles possam terminar até o fim da minha vida. Todos os seus planos, eles possam realmente acontecer na minha vida, até que minha vida ela vá para a glória, até que o Senhor me leve para a glória. Sansão poderia ter isto, mas ao encontrar Dalila se apaixonou. Ele se apaixonou pelo pecado, ele se apaixonou pelo diabo, ele se apaixonou por alguém, meus queridos, usado pelo inimigo para tirar a paz da sua nação, a paz da sua família e tirar a sua paz. Ele caiu porque o excesso de confiança lhe trouxe, meus queridos, a independência dos planos de Deus, da voz de Deus, dos conselhos do Senhor para a sua vida. Meus irmãos, não viva independente de Deus, seja dependente de Deus. Não viva independente de Deus, mas seja um dependente do Senhor. Quando o Senhor disser para você faça, faça. Quando o Senhor disser para você pare, pare. Quando o Senhor disser não vá, não vá de forma alguma. Sabe por quê? Porque os planos de Deus para a sua vida, eles são os melhores. Como disse Jeremias, no meio daquela guerra toda, como disse Jeremias, no meio de um povo pecador e que não queria saber de Deus, ainda assim ele disse o seguinte: olha, eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de guerra. O pensamento de Deus para com a igreja do Senhor são os melhores possíveis. Agora o que nós precisamos fazer é estar no centro da vontade de Deus e obedecer à sua vontade. É isso que nós precisamos fazer. A questão aqui é: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem um segundo caso. Uma certa vez Davi, que sempre foi à guerra, até porque, em uma guerra, a grande voz é do rei. Ele ouve os seus generais. A decisão majoritária do rei. Se o rei está, mas nem que seja escondidinho lá no fundo, isso traz um certo vigor para o exército. O exército de Deus, o exército do rei fica revigorado. Opa, nós temos aqui, vamos lutar pelo rei, né? Vamos lutar pelo rei. Logo então o rei, a presença do rei, ela traz uma força gigante para o seu exército. Mas Davi, meu querido, ele resolveu ficar em casa nessa guerra. E aí ficando em casa, tranquilão, não é? A alma desocupada, tem um ditado que diz por aí, né, que a alma desocupada é a oficina do diabo, né? E eu acho que é mais ou menos por aí, não é? Porque quando nós deixamos a cabeça vazia de nada, lá, ao invés de enchermos da glória de Deus, enchemos da palavra, enchemos da vontade de Deus, né, ela fica vazia e aí o diabo fica muito fácil ele trabalhar, né? E eu acho que foi mais ou menos por aí. Davi tranquilão, de repente ele olha pela janela e lá na varanda ele enxerga uma bela mulher tomando aquele banho, né? E ele olhou e se apaixonou, seus olhos se encheram. De quem é aquela mulher? Aquela mulher ali, rei, é Batseba. É mulher de Urias. É mulher lá do seu capitão, seu general. O homem que está na guerra, está na frente de guerra batalhando por você. Ah, é? Mande chamá-la. Mande chamá-la. Chamou. Meus queridos, diante do rei, todo mundo cai por terra, porque a sua ordem é ordem. O que ele manda estava mandado, né? Era justamente um governo autoritário. Era um governo autoritário, então não tinha o que fazer. Chamaram a mulher, se deitou e depois, sabendo de que, olha, ao se deitar com a mulher, as coisas ficariam por ali, com certeza viria gravidez e tudo mais e tal. Mande chamar Urias. Urias, vai se deitar com sua mulher, vai descansar. Mas Urias era um homem consciente, meus queridos, ele estava na guerra, ele não estava brincando. E ele ficou pensando, meus soldados estão lá, batalhando, estão guerreando. Eu venho para casa e vou me deitar com minha mulher? Espera aí, está de brincadeira comigo? Né? Era um homem de trabalho, era um homem que levava a guerra a sério, levava o seu trabalho muito a sério. Né? Então ele disse, não, meu rei, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso de forma alguma. Meus queridos,
Final das contas, já que você não vai dormir com sua mulher, já que você não vai assumir o filho dela, já que você não vai, segurar a vergonha que ela vai passar, mandou para frente de guerra e falou: põe na primeira frente, deixa ele sozinho, deixa ele para morrer. Foi lá e matou a Urias. O equilíbrio entre as vontades da carne e os desejos do espírito precisam ser dosados de vigilância. Então o equilíbrio, ele está na vigilância. Se Davi tivesse vigiado, quando disseram: olha, a mulher de Urias, opa, deixa essa mulher para lá. Deixa essa mulher para lá. É mulher de um dos meus grandes guerreiros. É mulher de um homem sério. Deixa isso para lá. Mas não, ele foi emotivo, tomou a sua decisão pela emoção. E quando nós tomamos a decisão pela emoção, nós então corremos o grande risco de errarmos, igreja, de tomarmos decisões erradas. E foi o que aconteceu com Sansão, foi o que aconteceu com Davi. Vigiar em todo o tempo. 1 Pedro 5, 8, 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Logo então Pedro diz: você está pensando que só você passa por problema? É como se Pedro dissesse para a igreja: vocês acham que só vocês passam por problema? Não. Vigiem, orem, estejam firmes na fé. Cuidado, porque o diabo, adversário de vocês, estão ao derredor, rugindo, bramando como leão, porque não é leão coisa nenhuma, mas ele brama como leão, tentando impor respeito, tentando impor medo à igreja do Senhor, tentando impor medo ao Filho de Deus. É isso que ele procura fazer, mas não consegue pôr medo diante de um Filho de Deus que é firmado na graça do Senhor, que é firmado na vontade de Deus. Ele não impõe medo, sabe por quê? Porque esse filho vai resistir a ele, vai vencê-lo, vai derrotá-lo e vai ser vencedor diante de Deus e vai provar a Deus que ele é por Deus, que ele é por Deus. Logo então Pedro diz: está pensando que só vocês têm problemas? Não, todas as igrejas do Senhor têm problemas. Logo então resistam-lhe o diabo. Nós precisamos fazer ao contrário da decisão de Davi. Nós precisamos fazer ao contrário da decisão de Sansão. Quando o diabo tocar em nossa porta, eu gosto da frase de Lutero, que ele diz o seguinte: que o diabo uma certa vez tocou na porta do seu coração e disse para ele: Lutero, deixe eu entrar. Deixe ele entrar. A história diz que Lutero tinha um grande problema com o diabo, Era uma luta constante contra o diabo, irmãos, o tempo todo. Porque era um revolucionário. Ele conseguiu trazer uma compreensão diferente à igreja da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus. Não é? Então ele revolucionou. Ele trabalhou contra o desejo da igreja da época, que era que o povo não tivesse em suas mãos o livro sagrado. Ele fez ao contrário, ele foi lá e traduziu o livro no alemão. E disse: eu quero que todos os alemães tenham uma cópia da Bíblia em suas mãos e possam ler e compreender os planos de Deus. E aí ele disse que o diabo bateu na porta do seu coração e disse: Lutero, deixa eu entrar no seu coração. Ele disse: olha, Jesus entrou, trancou a porta por dentro e a chave está nas mãos dele. Bate aí. Se ele abrir a porta e deixar você entrar, pode entrar, não tem problema nenhum. Pode entrar se Jesus deixar entrar. Na verdade, meus queridos, esta é a decisão correta que nós temos que tomar. A decisão que nós temos que tomar é: eu estou nas mãos de Deus. Eu vou resistir a todas as tentações. Meus queridos, seja a tentação que for, meus irmãos, nós precisamos resistir. No dia de oração, quando eu estiver de falar com Deus, para me fortalecer no Senhor, eu vou tomar a melhor decisão da minha vida. Eu vou me levantar do sofá, venho para a igreja, eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar com o meu Senhor, a fim de que Ele me responda dentro da sua vontade. É resistir ao diabo. Nós precisamos resistir a todas as tentações, para sermos vitoriosos.
Então, tentação de suborno, tentação com conotação sexual, tentação da internet, tentação de... Meus queridos, essas tentações nós precisamos resistir-las todas, né? Porque constantemente existe um prato de Satanás para realmente nos fazer cair. Para resistir, nós temos que investigar os nossos pontos vulneráveis, nossos pontos fracos. Um dos pontos fracos de Sansão era a dona Dalila. Quantas jovens belas haviam em Israel, mas ele desejava o que não podia ter. Então, um dos pontos fracos de Sansão era a dona Dalila. Romanos, no capítulo 7, 15, Paulo fala a seu próprio respeito, sobre a seu próprio respeito. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo falando de si mesmo. Eu não entendo às vezes as minhas decisões. Às vezes eu não entendo os meus impulsos, porque o que eu quero fazer eu não faço, né? É como aqui, meus queridos, o desejo de ficar no sofazinho comendo arroz doce, não é? Esse é o desejo. E se de repente você se pega fazendo, mas você tem desejo a vir à igreja. Meus queridos, quando Paulo fala isso, eu fico imaginando. Acho que Paulo estava de brincadeira com minha cara, né? Acho que Paulo estava brincando comigo, porque um homem desse, que tem uma vida casta, uma vida toda para o Senhor, toda para Deus, ele doou a sua vida para Deus, ao ponto de chegar e dizer para a igreja do Senhor: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ao ponto de declarar: olha, eu sou uma pessoa que não sou mais eu. É Jesus quem vive em mim o tempo todo, e eu faço a vontade de Jesus o tempo todo. Ele chegar ao ponto, né, de dizer o seguinte: olha, às vezes eu me pego fazendo o que não quero fazer. Logo então, a vigilância ela é necessária para nós pegarmos os pontos vulneráveis e trazer para uma análise. Amém? Nós vamos trazer os nossos pontos vulneráveis para a análise e dizer: esses pontos aqui eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar, eu preciso fazer alguma coisa para que esse ponto não me faça cair. Pontos vulneráveis, pontos fracos, são aqueles que nos expõem ao pecado. Não podemos brincar com fogo. Jesus foi tentado pelo diabo e através da palavra venceu a todas as tentações. Foi através da palavra. Jesus poderia provar o seu poder para o diabo. O diabo desafiava, Jesus fazia, desafiava, Jesus fazia. Mas, meus queridos, Jesus tinha no seu coração: eu não preciso provar nada para o diabo. O diabo já sabe quem sou eu, não é? Eu não preciso provar nada para Satanás, porque Satanás já me conhece e ele sabe que eu sou filho de Deus. Então Jesus, ele vigiou: eu não vou desperdiçar o poder que tenho com aquilo que não vale a pena. Não vou desperdiçar. E então, meus queridos, Jesus vigiou e ele resistiu a todas as tentações do diabo contra a sua vida. O diabo queria atingir o ego de Jesus. O diabo queria atingir justamente o ego do Senhor. E o bombardeou a fim de encontrar algum tipo de vulnerabilidade em Jesus. Mas Jesus resistiu ao diabo. Mateus 4, 6 e 7 nos diz assim a palavra: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Então Jesus, ele simplesmente disse: eu não vou pôr à prova a Deus porque você quer, diabo. Ele fechou as portas, ele fechou as brechas para o diabo, porque ele não precisava provar nada contra o diabo. Meus queridos, nós não precisamos provar nada para o diabo. Nós não podemos provar que somos uma mulher valente, um homem valente. Nós não precisamos provar nada para ele. Nós precisamos só resistir a ele.
Amém? Então, quando ele tiver alguma oferta para mim, eu vou resistir às suas ofertas. Não vou cumprir com sua vontade, para que o nome do Senhor ele seja glorificado na minha vida. Jesus lhe respondeu isso então. Não podemos, meus queridos, achar, porque servimos um Deus poderoso, que estamos imunes às nossas vaidades. Nós não podemos achar isso, porque o ser humano por natureza é vaidoso, não é verdade? Mas, meus queridos, nós precisamos fazer o quê? Na hora de tomar uma decisão, na hora de resistir ao diabo, nós precisamos lembrar do ponto central, que é a vigilância. Eu preciso vigiar para saber o que é o diabo e o que é realmente a minha vontade. Amém? O que for do diabo eu resisto, não vai ter poder sobre a minha vida. Então, meus queridos, me sujeitando a Deus, eu resisto ao diabo. Se eu me sujeito a Deus, eu resisto ao diabo. E ele não terá poder sobre a minha vida. É assim com a igreja do Senhor. Se você se sujeitar a Deus, você vai ter poder para resistir ao diabo. Mas se a gente não se sujeitar a Deus, o diabo vai se andar e vai brincar com a gente. E resista. Não permita que o diabo atrapalhe a sua comunhão com Deus. Amém, igreja? Abaixe um pouquinho a sua cabeça.